Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos agora na lição de número 10 desse quarto trimestre do ano de 2022, onde estamos estudando a justiça divina no livro do profeta Ezequiel, preparação do povo de Deus para os últimos dias. A lição de hoje é a restauração nacional e espiritual de Israel. E o texto áureo da nossa lição está em Romanos capítulo 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Como já disse na lição anterior, esta lição deveria ser a de número 9. E hoje deveríamos estar passando a lição de Gog e Magog, que foi a lição 9, por uma questão didática. Até porque nós estamos... Qual é a posição histórica e escatológica que estamos atravessando? Essa é uma das questões que procuraremos responder nesta lição. E você entenderá no curso desta lição por que estou a dizer isso. Por exemplo, qual é a posição que nós estamos hoje? O que é este vale de ossos secos? Quem são esses ossos? Quando se dará isso? O tempo do cumprimento desta profecia. Quando será o tempo do cumprimento dessa profecia? Já se cumpriu? Falta? O que falta? Se cumpriu, cumpriu integral, parcial? O que falta? E as duas restaurações, a nacional e a espiritual, em relação a Israel. O que Jesus falou sobre este assunto? Estes são os pontos que focaremos nesta lição, segundo a graça e a direção da graça do Senhor Jesus e a direção do seu Espírito. Primeiramente, nós queremos abordar o vale, que este vale, ele é real ou metafórico? Lá no capítulo 1, nós vamos ver que Deus falou para Ezequiel para que ele fosse ao vale. Ali está falando de um vale geográfico em Babilônia, conhecido por Ezequiel. E ali ele viu a glória de Deus manifesta naquele vale. Agora, neste caso, ele foi levado em espírito. Esta foi uma das visões que Ezequiel, nós temos 7 visões no livro do profeta Ezequiel, e esta foi uma das visões que o profeta teve, e ele foi levado em visões neste vale. Ou seja, esse vale não é geográfico, ele é metafórico. Então nós já vamos respondendo às questões desta que nós falamos no começo. Então este vale, ele é metafórico. E o que é este vale? Se ele é metafórico, ele aponta para o quê? Aqui vai a resposta. Esse vale aponta para toda a face da terra. A terra como um todo é este vale de ossos secos. Por quê? Em todos os continentes existe ossos dos filhos de Israel sepultados. Israel foi um povo que passou por um período de expulsão. Ele foi expulso, rejeitado, de rejeição, melhor dizendo a expressão correta, por um período de rejeição de todas as nações da terra. Israel foi expulso de todas as nações europeias, foi expulso do Oriente, foi expulso da África, foi expulso do Oriente Médio, foi expulso da Europa, expulso do Brasil inclusive, porque aqui no Brasil, a primeira sinagoga
construída no continente americano, América do Norte, Central e Sul. A primeira sinagoga fora construída no Brasil, na cidade do Recife, na Rua dos Judeus. Ali foi a primeira sinagoga do povo judeu no novo continente, no continente americano. E por conta da perseguição, da Inquisição, eles foram expulsos do Brasil. Eles foram expulsos e levados de volta, porém no caminho a embarcação foi interceptada e foram levados então, essas 56 pessoas foram levadas para os Estados Unidos. E lá, na América do Norte, em Manhattan, eles se estabeleceram. E assim, hoje, sabemos o que é Manhattan. A bênção da prosperidade, a bênção do enriquecimento, Deus deu ao povo judeu e Manhattan desfruta disso. Assim nós vemos que o povo de Israel, eles foram expulsos de todas as nações da terra. E nesse momento, quando que acontece este fato? Nós temos dois fatos. O primeiro fato acontece em duas etapas, com o povo do norte e com o povo do sul. As 10 tribos, no ano 722, elas foram depostas, foram expulsas da sua terra pela Assíria. E no ano 606, o reino do sul, debaixo de Nabucodonosor, do comando de Nabucodonosor, foram conduzidos para a Babilônia. Começa a ser conduzido e no ano 586 termina então o final. O templo é destruído e agora a cidade é queimada, a cidade é posta a fogo e são levados para Babilônia. Assim nós vemos que no ano 536 nós vamos encontrar uma profecia de Jeremias, uma carta que ele escreve aos cativos, dizendo que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Então esta é a segunda parte, a primeira antes de Cristo, né? O reino do norte e agora o reino do sul. Que este cativeiro duraria 70 anos. Mas na verdade, eles foram levados para a Babilônia. No ano 536, Ciro dá a ordem para que eles regressem para a reconstrução do templo em Jerusalém. Ou seja, nós vamos ver que Ciro dá a ordem, em cumprimento da profecia de Isaías, em capítulo 45, versículos de 1 a 3, vai além, né? As profecias do profeta Isaías, dizendo acerca de Ciro, que ele determinaria que o povo voltasse para a sua terra. Agora, a construção do templo, o término da construção do templo, se deu no ano 516. Em 586, o templo foi totalmente destruído, posto fogo, destruído em 586. 70 anos depois, em 516, o templo já estava outra vez reconstruído. Detalhe escatológico, como Deus trabalha com detalhes. O povo de Israel, a cidade é através de Neemias, no ano 444, nós vamos ver que Neemias, ele recebe a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. E ali o Senhor dá uma ordem, na profecia de Daniel, no capítulo 9, fala das 70 semanas. Em Neemias, no ano 444, começa a contagem das 70 semanas para Israel. E o final delas, 7 semanas e 62 semanas, o Messias será tirado. Jesus, ele foi tirado no final da 69ª semana. Falta uma semana para se cumprir a história para Israel. Vamos ponto por ponto. E agora, o Senhor Jesus, ele morre.
O Messias foi tirado. O Messias foi tirado. Aí nós vamos encontrar alguns pontos que o Senhor Jesus, alguns detalhes, o que foi que Jesus disse a respeito desse fato. Uma das questionamentos que nós fizemos aqui a princípio. Nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 6 até o versículo 9, que o Senhor Jesus ele fala assim: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, senão depois mandarás cortar. Aqui está falando do ministério de Jesus. E esta figueira, ela não deu frutos. Ela não deu fruto, ela foi estercada, ela foi escavada. O Senhor Jesus realizou milagre, fez maravilhas, e ela não produziu frutos. Não produziu frutos. Então ela foi cortada. Ela foi cortada. Aí quando nós vamos para Mateus capítulo 21, versículo 18 e 19, nós vamos ver aqui uma outra passagem. Já no final do seu ministério, Jesus diz o seguinte, o texto sagrado, Mateus 21, versículo 18 e 19: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando a figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Figueira seca. E essa figueira, ela começa a morrer, porque o Senhor foi crucificado. 40 anos depois, esta figueira, ela foi arrancada. Ela foi literalmente arrancada. Jerusalém destruída. Jerusalém foi totalmente destruída, queimada a fogo. O templo foi destruído. Pedra sobre pedra não ficou naquele templo, como o sermão profético que o Senhor Jesus fala no capítulo 24 de Mateus. Quando os seus discípulos falam acerca do templo, o Senhor Jesus fala ali que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Aí nós podemos entender que aquela figueira seca, e agora a figueira cortada. Isso mostra para o período da diáspora de Israel. Do ano 70, eles foram expulsos da sua terra, e foram expulsos. O último bastião da resistência, ocorreu em Massada, onde nos anos 60 foi descoberto ali os escritos do Antigo Testamento com leitura legível e perfeita. Foi descoberto na última resistência, onde foi encontrado agora na década de 60, escritos do Antigo Testamento. Foi a resistência do povo que resistiram ali à invasão romana, e eles caíram 2 anos depois da queda de Jerusalém. Ainda neste ponto, para focarmos aqui, nós vamos entender que do ano 70, Jerusalém destruída, o povo de Israel levado de um lado para outro do mundo. O mundo tornou-se o vale dos ossos secos foram construídos nesses 18 séculos de vida nômade, jogada de um lado para outro, de um problema de xenofobia. O povo de Israel passou pela xenofobia durante 18 séculos. 18 séculos o povo de Israel foi jogado de um lado para outro no mundo. Assim, o mundo tornou-se um vale de ossos secos. Mas no começo do século passado, começa um movimento sionista, que era o regresso do povo de Israel para a sua terra. Eles começam a voltar,
termina a primeira grande guerra e eles continuam a voltar e a profecia de Isaías começam a se cumprir, inclusive acerca do avião. Quem são esses que vêm voando como pombas, assentado às suas janelas? O regresso do povo para a sua terra. E durante o período da Segunda Grande Guerra, nós vamos encontrar o chamado Holocausto nazista, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos, foram praticamente exterminados. Neste momento da Segunda Guerra, não foi diferente do período vivido por Jeremias. Jeremias, ele fala nas suas lamentações, Jeremias vai dizer o seguinte, lá em Lamentações, no capítulo 3 e no versículo 25, ou melhor, versículo 39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Está falando de que se queixe o homem, se queixe dos seus próprios pecados. Assim, esta palavra estava falando diretamente ao povo de Israel, ou melhor, ao povo de Judá, de Jerusalém, que estavam sendo destruídos por conta dos seus próprios pecados. Como vimos em lições anteriores, que os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. E fala da responsabilidade pessoal. E Jeremias reproduz isso em Lamentações, no capítulo 3 e no versículo 39, de que se queixe cada um dos seus próprios pecados. Mas ainda, nós vamos encontrar no versículo 25 até o 29, do mesmo capítulo 3 de Lamentações, nós vamos encontrar: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aqui nós vamos ver o profeta sem esperança. Aos seus olhos não havia mais esperança, mas pela sua fé, então ele clama: ponha a boca no pó, talvez haja ainda esperança. No capítulo 4 de Lamentações, no versículo 8, nós vamos ver: mas agora escureceu-se o seu aspecto mais do que o negrume, não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes apegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Está falando dos ossos secos. Ali, o profeta Jeremias já começa a vislumbrar a formação deste vale de ossos secos que Deus ainda revelaria ao profeta Ezequiel. E por fim, no capítulo 5 de Lamentações, e versículo 16, ele diz: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Segundo o estudo rabínico, a salvação era composta de duas coroas. Quando lá no capítulo 24 de Êxodo, quando a lei foi apresentada aos filhos de Israel lá no Sinai, eles disseram a Moisés: faremos e obedeceremos, fazer e obedecer, agir e cumprir no seu coração, no seu íntimo, ter a realização através de obras e no seu interior a obediência ao Eterno. E eles tinham isso, o fazer e o obedecer, como as duas coroas da salvação. E aqui o profeta Jeremias diz: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Aí nós podemos, por inferência, fazer uma ligação lá na carta que o Senhor Jesus, ele escreve à igreja que estava em Laodiceia, que é bem aplicável ao nosso tempo, ao tempo odierno, a este tempo, ao período da igreja, onde ele diz: guarda o que tens, ou melhor, a igreja de Filadélfia, guarda o que tens, para que ninguém
tome a sua coroa. Então, guardemos e preservemos a nossa salvação para que ninguém tome a nossa coroa. Voltemos para o texto da nossa lição, onde a palavra-chave é restauração. E o tópico primeiro vai falar sobre o Vale dos Ossos Secos. Já falamos aqui o que é esses ossos. Esses ossos é o povo de Israel que ficou por esses 18 séculos, do ano 70 para cá, espalhados. E a dispersão do povo judeu entre as nações. E no tópico 3 nós vamos ver o milagre do século 20. Então, no começo do século 20, houve o movimento chamado sionismo. E eles vieram então de volta para a Palestina. No final da Segunda Grande Guerra, na Assembleia Geral da ONU, reuniram-se, e um brasileiro, nós vamos ter ali que um brasileiro, Oswaldo Euclides de Souza Aranha, Oswaldo Aranha, conhecido, né? Oswaldo Euclides de Souza Aranha. Ele presidiu, que era o ministro das Relações Exteriores no Brasil, do governo de Getúlio Vargas. Ele presidiu aquela assembleia no dia 27 de novembro de 1947. E ali foi aprovado por 33 votos contra 14 e algumas abstenções. O Estado de Israel, Israel foi reconhecido como nação e foi dado um período de 180 dias, até 14 de maio de 1948, para que Israel assumisse ali a liderança do seu país. E isso de fato aconteceu debaixo do comando de Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel que nasce. Aí cumpre-se a profecia que Deus havia dito para o profeta Isaías no capítulo 64 e no versículo 8: pode uma nação nascer em um só dia? Quando nós vamos lá para Isaías no capítulo 43, nós vamos ver o Senhor fazendo um desafio ao povo de Israel. Ele diz: vós sois as minhas testemunhas. Reúne os povos, em outras palavras, de uma forma bem coloquial, vamos dizer assim, vamos fazer um torneio de religiões, convoque todos os povos e as suas religiões e os seus deuses, para que se apresente, e cada um deles vai contar a sua história, e vocês verão que nenhum deles tem a história que vocês têm, um Deus como vocês têm. Vocês são as minhas testemunhas, glórias a Deus. Então Deus estava mostrando ali para o povo de Israel que Ele, o Deus Todo-Poderoso, tem Israel como sua testemunha. E agora no século 20, depois de tudo que aconteceu, o mundo olha para Israel e não tem como dizer: Israel é um milagre de Deus. Israel é um milagre de Deus. A existência do Estado de Israel é um milagre de Deus. Logo quando eles, no dia 14 de maio, eles hastearam a bandeira, ele foi cercado pela Liga Árabe, comandada pelo Egito, e começaram uma guerra. Israel não tinha forças armadas, os tanques foram levados embora do exército britânico, eles ficaram sozinhos, houve guerras diplomáticas, mas Israel sustentou, homens, mulheres, jovens pegaram em armas e lutaram, e eles resistiram, e em fevereiro de 1949 foi encerrada aquela batalha, e Israel saiu vencedor desta primeira batalha. Assim nós vemos que Israel foi colocado ali por Deus, aleluia, e eles estão lá por Deus. E agora nós vamos ver a questão desta profecia, mas Deus fala a respeito de Jerusalém, de 48 até a década de 60. Na década de 60 o mundo mudou, a escatologia mudou, a religião mudou, a ciência mudou, tudo mudou. De 60 para cá, nós vemos aqui que Israel, ele é um milagre de Deus. E agora,
Deus cumpre literalmente a sua profecia em relação a Israel. Deus cumpre. E em 1967, Israel novamente é cercado pela Liga Árabe na Guerra dos 6 Dias. E começa então aquela batalha no dia 5 de junho. E agora Israel, no dia 7 de junho de 1967, toma a cidade de Jerusalém. Assim, na década de 60 mudou tudo. Agora nós começamos o tempo do final, a ampulheta do tempo final foi virada na Guerra dos 6 Dias, em 7 de junho de 1967. Israel toma Jerusalém e agora Jerusalém está no domínio do povo de Israel. Agora, dentro deste ponto, dentro deste patamar, nós vamos ver Israel no comando de todas as coisas, da sua nação. Coloca agora Jerusalém como a sua capital. Aí nós voltamos para a lição de hoje. O Vale de Ossos Secos. A restauração nacional já aconteceu. Já aconteceu. Porém, Israel, eles está confiando na política externa. Está confiando na política do homem. Como se a política tivesse dado o seu respaldo, o seu restabelecimento para que eles voltassem a ser o que são hoje. Um dos maiores exércitos, mais habilitado, mais preparado do mundo é o povo de Israel. E desde que Israel tornou-se uma nação de volta, reconstituiu seu status de nação, em 1948, nunca mais o povo de Israel perdeu uma guerra e não perderá. E neste tempo, haverá ainda um chicote de Deus para com Israel, para que Israel possa reconhecer que Deus é o Senhor. É o Senhor. Aquilo que foi dito pelo profeta Isaías em Isaías 43. Agora será o tempo, através de Gog e Magog. Não será Israel que vencerá Gog e Magog, mas Deus intervirá nesta batalha para dar a vitória para Israel, e será selado o pacto de paz por 7 anos. Neste tempo, a igreja será arrebatada antes do pacto, antes do final da guerra de Gog e Magog, antes dessa batalha final, será assinado o pacto de paz, o templo será reconstruído, o templo da tribulação será reconstruído, no qual o anticristo sentará. E eu quero ainda, para concluir a nossa lição, para dizer a você que tem nos acompanhado até aqui, o anticristo já está no meio político. O falso profeta já está no meio religioso. Já estamos nos pés da estátua. Os dedos, as 10 pontas do lado religioso e as 10 do lado política, que são os dedos dos pés, já estão prontos. Então nós temos aqui o barro e o ferro preparado. A estátua vai cair quando o Senhor Jesus voltar com a igreja. No final, na batalha do Armagedon, que não é a mesma de Gog e Magog. Será no final da tribulação, no final desta última semana, que falta para Israel. No final da semana, Jesus descerá com a igreja. Nós desceremos com Jesus, porque já teremos sido arrebatados pelo Senhor. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde, e nos dê sempre da sua graça, porque agora nós vamos entender o que diz Mateus 24, 32 a 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam teros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus está voltando, estamos na última geração, a figueira floresceu, a restauração nacional aconteceu, falta a espiritual. Antes que Israel se restaure espiritualmente,
a igreja será arrebatada. Amém.